Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre a crônica argumentativa, sobre as diferenças entre um argumento, um fato, uma opinião e uma tese. Bom, quero lembrá-los da importância de anotar as informações, de vocês anotarem as informações que vão ser apresentadas aqui neste vídeo, pois elas podem ser muito úteis na realização das atividades que vocês vão receber na próxima semana. Estão preparados? Vamos lá? Bom, a aula de hoje é destinada aos alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Vamos tratar da crônica argumentativa. Bom, pessoal, é muito importante que a gente fique atento aos conceitos. Antes de mais nada, vamos falar da argumentação. O que é uma argumentação? A crônica argumentativa, o próprio nome já traz, né? Ela vem da ideia de defender um argumento. Nós vamos ver mais para frente o que são argumentos, quais são as características deste tipo de crônica. O nome crônica tem origem do latim crônica, que vem do grego cronos, tempo. Conforme esse tempo, podemos assemelhá-lo à narração ao retratar um fato a respeito de um ou mais acontecimentos ocorridos em um determinado espaço de tempo. Só que hoje nós não vamos tratar da crônica narrativa, e sim daquela crônica que é muito utilizada nos meios de comunicação, como revistas e jornais. Tá? A crônica argumentativa, ela tem um teor mais crítico, mais jornalístico, e traz como temas principais aqueles assuntos mais polêmicos, como sobre política, né, sobre a sociedade em geral. Então, ela traz, às vezes, uma crítica, um humor, uma ironia, mas ela também leva o leitor a uma certa reflexão, traz uma certa fusão entre o jornalismo e o texto literário. Então, é muito importante que a gente fique atento ao teor argumentativo. Bom, quando você escreve um texto dissertativo argumentativo, que é, inclusive, o gênero proposto, tá? O tipo de texto proposto nos vestibulares, no exame do Enem, na maioria dos concursos públicos. Então, quando vocês vão fazer uma prova que exija o conhecimento de escrita, muito provavelmente esta prova vai solicitar que vocês escrevam um texto dissertativo argumentativo, ou seja, vocês vão dissertar, escrever sobre algo, porém argumentando, achando elementos que justifiquem o seu posicionamento, encontrando elementos dentro do texto que justifiquem o seu posicionamento, contra ou a favor, ou seja, apoiar, você deve apoiar a sua opinião em argumentos contrários ou a favor daquele assunto. Então, isso tem a ver com sustentar argumentos de maneira, elaborar argumentos de maneira coerente. Você não pode sair falando de qualquer jeito aquilo que você pensa. Você tem que pensar em algo que possa sustentar o seu pensamento. Por isso, ao pensar em algo que possa sustentar, né, o seu pensamento, você não pode sair falando qualquer coisa, simplesmente, a Lua, a Terra é quadrada. Opa, a Terra é quadrada? Então, você tem que provar com bons argumentos que a Terra é quadrada. Senão você vai falar o quê? Eu acho que é. O achar não quer dizer nada. Ninguém vai acreditar no achismo. Ninguém vai ter confiança no achismo. As pessoas precisam ter coerência naquilo que falam. Não podem sair falando o que pensam, e sim aquilo que elas
se baseiam, né, em algo concreto, em algo que possa ser estudado, comprovado, enfim. Por isso existem tipos de argumento. Você pode se basear num argumento de autoridade ou numa contra-argumentação. O argumento de autoridade, ele apresenta uma informação ou opinião de um especialista no campo do conhecimento em questão. Então, se você vai falar se a Terra é quadrada, você tem que achar, encontrar alguém, né, citar alguém dentro do seu texto que seja uma autoridade naquele assunto. Uma autoridade que é um cientista, né, alguém muito estudioso dentro daquela área. Se aquela pessoa usar informações que sejam coerentes para falar daquele assunto, opa, vou usar esse autor aqui. Mesmo que alguém venha depois, em cima daquele seu argumento, e contra-argumente, porque existe isso, né? Em cima de um argumento, pode existir um contra-argumento, a chamada contra-argumentação. Alguém pode questionar usando um outro argumento. Então, ou seja, discordar sobre os pontos de vista presentes, a fim de quê? De fortalecer a tese do autor. Isso é comum também. Dentro de um texto dissertativo argumentativo, assim como a crônica argumentativa utiliza-se, a gente vai perceber muitos modalizadores discursivos. O que são os modalizadores? Nada mais são do que os elementos linguísticos que atuam como indicadores de argumentação. Esses modalizadores, eles são encarregados de evidenciar o ponto de vista assumido pelo autor, ou seja, pelo falante, e ajudar no discurso. Então, podem ser usados como modalizadores os advérbios, os modos verbais e verbos auxiliares, os adjetivos, as expressões afirmativas ou negativas. Então, você vai usar para refutar ou para reafirmar, para ratificar a sua ideia? Realmente, sem dúvida, inegavelmente, provavelmente, felizmente. Então, essas são algumas palavrinhas utilizadas, tá? Vocês podem rever o vídeo para vocês poderem anotar. Bom, essas imagens nos mostram que as crônicas, elas vêm desde muito tempo, quando nem existia computador, e sim uma máquina de escrever, né? Quando as pessoas realmente escreviam, né? Não usavam o telefone nem o computador, para redigirem as suas crônicas. Nós temos no Brasil ainda presente nos jornais impressos ou mesmo nos online a presença das crônicas, porque a crônica, é através da crônica que o jornal dá liberdade para alguém discorrer, falar sobre um determinado assunto que esteja em alta. Tá? Atualmente, nós temos a pandemia por Covid. Quantas e quantas crônicas podem ser escritas com base nesse assunto, nessa temática, né? Essa grande crise sanitária mundial que estamos vivendo. Então, isso daria uma boa crônica. Eu trouxe aqui um exemplo de um cronista muito clássico. Ele é um cronista clássico da literatura, que foi o Moacir Tacilar. O Moacir, ele tem essa característica de misturar trazer mais a literatura para a crônica. Eu acho bacana nós lermos esse texto e acompanharmos com bastante atenção as ideias que esse texto, que essa crônica traz. Quando se trata de salvar a pele, o melhor mesmo é a astúcia. No Interessante Onde Encontrar a Sabedoria, né, da editora Ponto de Leitura, o respeitado crítico norte-americano Harold Bloom observa que, ao longo do tempo, as pessoas sempre recorreram aos livros e aos autores famosos com o objetivo de se tornarem mais sábios. Leitura, esse era o raciocínio. Pode ser uma coisa difícil, mas o esforço valeria a pena se, como resultado, a pessoa se tornasse mais sábia. Cabe, contudo, a pergunta:
Será que este é um sonho comum à humanidade? Será que todos nós queremos a sabedoria? Será que no Brasil, em particular, este é um ideal? Tenho minhas dúvidas. Sabedoria é uma condição que resulta de uma profunda compreensão do mundo e da condição humana. Nós não nascemos sábios, nós não nascemos com esta compreensão. Temos de adquiri-la através da vida, e isso se faz mediante conhecimento. Daí a necessidade da leitura. Mas também graças ao insight e conhecer-te a ti mesmo, de Sócrates, mediante o qual aprendemos a não nos deixarmos iludir por nossa arrogância, a reconhecer nossas limitações e defeitos, a pensar e agir de forma serena e desapaixonada. Agir sim. Sabedoria não é só pensar bem, não é só ter conhecimento e entender as coisas. Sabedoria é agir bem, resolvendo os problemas de forma eficaz, mas de forma ética, decente. Um componente importante da sabedoria é a inteligência. A palavra que vem do latim e quer dizer entendimento. A pessoa inteligente entende mediante o raciocínio e a experiência das coisas, mesmo complexas. É uma habilidade que, diferente da sabedoria, pode ser avaliada e até quantificada. Daí os testes de inteligência, incluindo o famoso QI, coeficiente de inteligência. Aliás, objeto de controvérsia nos últimos anos. Ser inteligente não é ser sábio. Na sabedoria, o furo está mais acima. A pessoa inteligente nem sempre age bem. A história da humanidade está cheia de vigaristas que aplicavam e aplicam golpes inteligentíssimos. Os hackers, por exemplo. No fim, essas pessoas se dão mal, exatamente porque lhes falta esse conhecimento maior que é a sabedoria. Isso é ainda mais verdadeiro no caso da astúcia, que não é sabedoria nem inteligência. É uma coisa menos sofisticada, mais primitiva. Daí porque nas fábulas é simbolizada por um animal, a raposa. A raposa não é sábia nem inteligente, a raposa é astuta. A astúcia é a habilidade de enganar. A astúcia é manha, esperteza. Zélia Duncan diz isso na letra de uma música. Astúcia, astúcia. O que te faltou foi astúcia. Para roubar meu coração, faltou muito pouco. Era só ter procurado no outro bolso. Astucioso é o cara que procura no outro bolso. É o cara que sabe como roubar. Isso explica porque a astúcia é ainda tão valorizada no Brasil, porque representa uma maneira fácil de conquistar as coisas, de subir na vida. Se vocês perguntarem a alguém como se ganha eleições, se com sabedoria, com inteligência ou com astúcia, a pessoa certamente optará por esta última alternativa, atrás da qual estão séculos de safadeza e de corrupção. Mas é que as duras condições da vida em nosso país, a pobreza, a desigualdade, deixaram esta lição. Para sobreviver é preciso ser astuto, esperto. É muito glamuroso ser inteligente. É digna de admiração a pessoa sábia. Mas quando se trata de salvar a pele, o melhor mesmo é a astúcia. Compreensível, mas não satisfatório. Nós só chegamos à verdadeira maturidade quando a astúcia reconhece a importância da inteligência e quando esta é um recurso para atingir a sabedoria. Um Brasil sábio deveria ser o nosso objetivo maior. Eu trouxe esse texto para vocês, não foi à toa, não. É para vocês refletirem sobre ele. Porque o momento que nós estamos vivendo, ele cai como uma luva. Eu gostaria que vocês refletissem sobre esse momento de pandemia e refletissem sobre esse texto e pensassem, um Brasil sábio deveria ser o nosso maior objetivo.
Bom, como fazer uma crônica argumentativa? Para elaborar uma crônica argumentativa, primeiramente, a gente precisa escolher um tema contemporâneo, um tema que queira, né, que precise ser abordado. Pode ser a fome no mundo, o aumento do preço da gasolina, né, gente, do combustível, que não está fácil, a economia brasileira atual, uma briga entre vizinhos, o aumento do trânsito nas grandes cidades, dentre outros assuntos. Ou seja, precisamos a violência, o feminicídio, que infelizmente o feminicídio ainda está em alta. Depois de você fazer essa escolha, né, é preciso organizar as ideias e selecionar os argumentos. E lembre-se, a crônica argumentativa tem que apresentar argumentos, senão trata-se de um texto meramente informativo. Uma importante característica das crônicas é o acentuado teor crítico. Vocês perceberam? Vocês perceberam como a crônica que eu acabei de ler tem um teor de crítica, sim. Tem uma ironia, tem um certo sarcasmo, mas o importante é isso, é trazer. E, acima de tudo, ser informativo, ser criativo. Um bom texto argumentativo, gente, deve apresentar de forma clara a tese do autor. Vejam que eu coloquei isso em alto e bom tom. É importante apresentar de forma clara a tese do autor. Por isso eu coloquei a diferença aqui. O que é tese? Tese é a mesma coisa de opinião. O tema, o pessoal confunde muito, tá? Tema é o assunto de que se trata o texto. Opinião e tese é o ponto de vista sobre o tema. O que você pensa? A ideia que se defende. E os argumentos que eu disse, ó, viu? Um bom texto argumentativo deve apresentar de forma clara a tese do autor. E os argumentos são as razões, os porquês, as provas apresentadas por vocês, pelo autor do texto, para sustentar a tese. Aí vocês vão se lembrar, quando chegar na parte dos argumentos, do argumento de autoridade, do contra-argumento, que é importante. E, por fim, para você ter um bom texto, é importante, na conclusão, você reiterar, ou seja, ratificar o que foi dito no início, que é na, não, é no, tá? É no início, está errado aqui, na início, que não existe, é no início da argumentação. Então, você vai lá no início, para concluir, você tenta voltar àquilo que você disse no início, reforçando. Reiterar é reforçar o que você disse. Bom, aí eu vou pedir que agora vocês, queridos alunos, tentem pelo menos fazer a própria crônica de vocês, tá? Ó, vocês vão considerar os textos que eu vou colocar aqui, vão dar uma lida, vão olhar e vão tentar escrever sobre o seguinte tema: a amizade em uma sociedade consumista e imediatista. Busquem estudar, gente, sobre o assunto. Não é vergonhoso estudar sobre o assunto, não. Não é vergonhoso você buscar fontes, informações. O que você não pode fazer é plágio, fazer cópia de um texto que já exista. Mas se você buscar textos para que você possa fundamentar, fazer leituras de livros, trechos, eu lembrei de um assunto, acho que tem a ver. Posso buscar aquele livro, professora? Pode, você pode buscar o livro, pode citar um trecho, inclusive isso é importante. Você está usando um trecho de um livro de história, de filosofia, de geografia, de outras disciplinas. Faça essa relação, faça esse link, que isso mostra que você tem capacidade de fazer relações, tá? Isso é uma qualidade. Mas para poder ajudá-los, eu trouxe 2 textos. Uma tirinha, tá? E outro trecho de Aristóteles. Vamos lá. A amizade é uma virtude extremamente necessária à inteligência humana, a tal ponto que o filósofo Estragita chegou a declarar que ninguém deseja viver sem amigos, mesmo dispondo de todos os outros bens. A amizade é necessária à vida dos homens e conduz o homem à felicidade. Tá?
Então, gente, é importante entender que quando você vai produzir um texto, você precisa também de elementos para poder se basear. Então, olha só na tirinha. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria, na tristeza. O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Então, veja só, essa tirinha de humor já trouxe aí um elemento importante sobre a questão da amizade. Já o filósofo já traz o quê? Dizendo que a amizade é uma virtude extremamente necessária à existência humana. Então, quer dizer, todas elas estão comungando da mesma ideia, de que é importante termos amigos. Mas como viver numa sociedade, né, tão consumista e termos amigos? Esse é o verdadeiro dilema, né? Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Assistam a esse vídeo, se possível, mais de uma vez. Visualizem mais de uma vez, para que vocês possam retomar as informações apresentadas. Se possível, deixem também um like lá no vídeo, façam comentários. Então, e anotem as informações, porque elas podem ser úteis para as atividades que vocês vão receber na próxima semana, como eu sempre digo. Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima. Tchau, tchau.